Existem assuntos, quando nós pegamos para estudá-los, é necessário nós entrarmos na base, no alicerce, no princípio daquele estudo, para que a gente tenha um entendimento. Quem faz biologia, ele estuda a vida, porque a própria palavra biologia já diz isso. No grego, a palavra bios significa vida, e a palavra logos, estudo. A união dessas duas palavras forma a palavra biologia, estudo da vida. E quando nós fazemos referência a casamento, nós temos o entendimento e o estudo daquilo que a televisão e os veículos de comunicações têm apresentado a nós. Muitos dizem, pode casar, se não der certo, separa, arruma uma outra pessoa que te faça feliz. Só que essa é a base, esse é o alicerce para o casamento. Aonde está o princípio do casamento? Queridos, o princípio do casamento, ele está na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Esse é o princípio, esse é o projeto, esse é o alicerce para o casamento estabelecido pelo próprio Deus para o ser humano. E nós vemos hoje uma distorção muito grande sobre esse assunto. Nós também temos uma palavra muito forte sobre casamento. Ela está no livro de Mateus capítulo 19 ou em Marcos capítulo 10, quando Jesus é interrogado acerca do divórcio pelos fariseus. Os fariseus chegam até Jesus e perguntam: Senhor, é lícito repudiar a sua mulher? Quer dizer, é lícito você se separar, você mandar a mulher embora? Jesus pega e diz o seguinte para eles: o que disse Moisés para vocês? Qual é a orientação que Moisés deixou para vocês? E eles respondem para Jesus: Moisés permitiu a carta de divórcio. Aí Jesus responde: Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Jesus atribui à dureza do coração do homem o princípio do divórcio. Mas ele continua as suas palavras dizendo: mas desde o princípio criou Deus homem e mulher, e estabeleceu para eles: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. Jesus cita no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, cita Gênesis capítulo 2, verso de número 24. E você vê que Jesus agora começa a ensinar. E Jesus vai mais profundo e diz assim para o povo: aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Agora você veja, Jesus vai no princípio. Ele mesmo fala, mas no princípio não foi assim. No princípio Deus estabeleceu a união entre o homem e a mulher e não permitia o divórcio. O divórcio só entrou no meio da humanidade por causa da dureza do vosso coração. É o ensinamento de Jesus. E essa palavra que ele diz, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem, é muito forte. É muito forte. E esse assunto casamento me chamou muita atenção, porque um amigo uma vez chegou para mim e disse: para mim, esposa não é parente. Esposa não faz parte da família. Eu disse, mas por que não? Ele falou assim, porque toda a palavra que cabe a palavra ex, para mim não é parente. Um exemplo, existe ex-filho? Eu falei, não. Existe ex-pai, ex-mãe? Eu falei, não. Ele falou, pois é, mas existe ex-esposa. Aquilo me chamou muita atenção e eu fiquei meditando sobre essa orientação que ele tem no coração. E quando eu fui buscar na Bíblia a resposta para isso, eu verifiquei que na verdade essa palavrinha ex, ela foi colocada pelo homem dentro do casamento, porque o próprio Jesus diz que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Ou seja, é princípio de Deus, é projeto de Deus uma união. Ou seja, casamento, ou você acerta ou você acerta. Deus não estabeleceu
para você errar dentro do casamento. Deus não estabeleceu que se você verificasse que houve um erro, você poderia voltar atrás e se divorciar, não. Mas a Bíblia diz que até que a morte nos separe. Muitas das vezes as pessoas vão diante de Deus numa cerimônia religiosa para que seja consumado o casamento, e ali faz um voto diante de Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E muitos ainda vão além nas suas palavras, ainda dizem no final: e para isso, ou seja, para que isso aconteça, eu empenho a minha honra. Cadê a honra desses agora, que diante de uma tribulação, diante de um momento difícil, abriram mão do seu casamento? Não querem mais saber do voto estabelecido diante de Deus. Deus não quebra aliança. Se você for procurar na Bíblia, na Sagrada Escritura, Deus não quebra a aliança. Todas as vezes que o povo de Israel, o judeu, ele começava a seguir um caminho fora da palavra de Deus, Deus sempre deixou bem claro: a punição pior só não vai vir até vocês por causa da aliança que eu fiz com os seus pais. Ou seja, Deus sempre permaneceu fiel à aliança. E quem quebra a aliança é o homem, mas Deus não quebra. E a palavra sobre casamento e o divórcio, ela é mais profunda e dura, porque chega um momento que Jesus diz assim para aqueles fariseus: olha, se um homem repudiar a sua mulher e se casar com outra, está em adultério. E se ela se casar com outro, ela está em adultério. Ou seja, a aliança não foi quebrada. Deus não quebrou a aliança. Para Deus ainda são casados. E se há um momento íntimo, uma relação fora dessa aliança, se chama adultério. E a Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Muitas pessoas, queridos, pegam a sua vida e se dedicam num propósito. Vou fazer uma faculdade, faz lá um ano de cursinho, depois faz mais um ano de vestibular, e depois encara mais 4, 5 anos numa universidade. Ou seja, dá entre 6 a 7 anos de estudo para realizar um sonho de se formar, de se tornar uma pessoa mais culta. Existe algum erro nisso? Não. Mas muitas pessoas vão diante de Deus e estabelecem que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, e para isso empenham a sua honra diante de Deus e fazem uma aliança entre o homem e a mulher, entre o casal e Deus, e casamentos não têm durado um ano sequer. Por quê? Porque as pessoas se levantam cedo, vão para o seu trabalho, à noite vão para uma universidade, chegam em casa às 11, meia-noite para dormir e acordar cedo novamente no outro dia. Mas elas se dedicam para isso, porque estabeleceram uma meta, e uma meta para a sua vitória. Mas quando estão no casamento, que a tribulação chega e os anos passam, o amor esfria, é mais fácil jogar tudo para o alto e ir embora. Mas se esquece que a base, o princípio de Deus para o casamento não é esse, é até que a morte nos separe. E Jesus, nesse ensinamento, ele vai ainda mais profundo e fala que o homem e uma mulher se tornam agora uma só carne. Jesus fala: agora não são mais dois, agora é apenas um, porque agora eles se tornam uma só carne. Mas essa uma só carne agora, por causa da dureza do coração do homem e o ensinamento errado do mundo, estão dividindo. Agora, como se divide uma só carne? Como se divide o projeto de Deus? Como se divide aquilo que Deus estabeleceu? Eu e você vamos prestar conta das nossas vidas, da nossa família, dos nossos atos diante de Deus. Talvez essa mensagem de hoje, você não tivesse ainda o ensinamento sobre ela. E hoje você está ouvindo essa mensagem dizendo: eu não sabia que era dessa forma. Eu nem sabia que a Bíblia falava sobre casamento. E eu estou à beira de deixar a minha casa e seguir pela vida fora. Eu quero te dizer, querido, que se foi Deus quem estabeleceu o casamento, é porque o casamento é bênção,
é uma prioridade para Deus e Deus vai te honrar e te abençoar dentro do teu casamento. Mas são os atos do homem que fazem com que o casamento se torne um fardo pesado. É o ato do homem, a atitude do homem, a personalidade, é o caráter do homem que distorce a união matrimonial. E eu gostaria que você tivesse essa orientação. Você que está passando por uma dificuldade no seu casamento, achando que não tem mais jeito. Olha, para mim não dá mais. Meu casamento está um fracasso. Não tem mais como. Está naufragando. Eu quero te dizer que o projeto de Deus não pode ser frustrado na sua vida. Que o projeto de Deus ele não pode ser impedido por causa da mão do homem. Mas se você acreditar que o seu casamento é estabelecido por Deus, é um princípio de Deus, se você acreditar que o teu casamento é uma bênção que Deus entregou na sua vida, eu quero te dizer que Deus é capaz de restaurar a tua vida, restaurar o teu casamento, e os princípios de Deus se permanecerem dentro da tua casa. Mas é necessário que você creia. É necessário que você traga para dentro da sua vida esse princípio. Se você está precisando de ajuda, se você está precisando de uma orientação dentro da palavra, se você ainda crê que Deus pode fazer um grande milagre na sua casa, na sua família, se você é temente a Deus e não quer quebrar essa aliança, nós estamos aqui para te ajudar. Nós queremos te orientar dentro da palavra, orar contigo, abençoar a tua casa, e nós temos certeza que ela estará restaurada, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor. Se você quer fazer contato conosco, mande um e-mail para nós. Esse e-mail, sejalivre@yahoo.com.br, sejalivre@yahoo.com.br. Faça um contato conosco. Nós vamos ter o maior carinho em estar te respondendo e trazendo mais estudos até você, orando contigo, direcionando você para dentro da palavra de Deus e junto contigo, acreditando no seu casamento. Essa aqui foi apenas uma explanação superficial do que a Bíblia fala sobre casamento, e tem muito mais, querido. É um rio, é um manancial que não cessa e que você precisa conhecer. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.